Eu convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós leremos do versículo 54 até o versículo 57. Lucas 12, 54 a 57. Você pode acompanhar da sua Bíblia ou na tela. O texto diz assim: Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós lemos a Tua palavra e neste momento nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que compreendamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos instruir, nos consolar, mas também nos confrontar, ó Pai. Nos confrontar acerca dos nossos pecados, da nossa negligência, de muitas vezes nós sermos hipócritas e não darmos o valor devido àquilo que importa. Senhor, abençoa-nos para que nós compreendamos o que o Senhor quer nos ensinar. Que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, que ela vá de encontro às nossas necessidades, sejam necessidades para nos trazer conforto, sejam necessidades para nos trazer confronto a Deus, para transformar o nosso coração, para que nós sirvamos ao Senhor de maneira mais zelosa. Fala, ó Deus, ao nosso coração, usa a boca do Teu servo, ó Pai, que ele fale somente aquilo que vem de Ti, somente aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em janeiro de 1956, sentimentos como medo, ira, um desejo por justiça preencheram o coração de pessoas do mundo ocidental, do lado de cá do mundo. Isso tudo aconteceu porque 5 missionários foram mortos pela tribo indígena Waorani, no Equador. A morte desses 5 missionários abriu então as portas para que o evangelho fosse conhecido e pregado ali naquela região. Essa tribo, o Waorani, anteriormente era conhecida como tribo Auca. E o significado disso era nu ou selvagem, por conta da hostilidade, da agressividade desta tribo. E de certa forma, essa hostilidade deles é um pouco compreensível, uma vez que entre os séculos 17 e 19, seringueiros iam até lá para extrair do látex para fazer borracha e tudo mais, e eles iam até aquela região indígena, até aquela tribo, e atraíam os indígenas com presentes para depois invadir as suas terras, saquear o que eles encontrassem de valor lá, levar os indígenas mais jovens e saudáveis como escravos e acabar matando todo o restante. Isso então trouxe como consequência essa hostilidade, essa selvageria da tribo em relação ao homem branco. Eles odiavam o homem branco. E aí então, dentro desses 5 homens, desses 5 homens que foram mortos, um deles
talvez você já tenha ouvido falar. Philip James Elliot, também conhecido como Jim Elliot, esposo de Elizabeth Elliot. Ele foi um desses 5 jovens missionários que foi morto por aquela tribo após um primeiro contato. Depois de muita insistência, de muitas tentativas, estratégias, conseguiram se aproximar daquela tribo, tiveram um contato. Nesse primeiro contato, até mesmo os indígenas quiseram voar no avião com que eles chegaram naquela região. E eles levaram alguns desses indígenas para fazer um passeio de avião. Porém, no dia seguinte, quando esses indígenas retornaram, eles foram atravessados por lanças. Isso tudo por medo, por reação diante daquela selvageria que anteriormente eles tinham sofrido e agora reagiam da mesma forma. O que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos é que, mesmo diante desta hostilidade, Jim Elliot, que era um jovem cheio de oportunidades de ser bem-sucedido no seu país, nos Estados Unidos, ele optou por gastar ou investir a sua vida nas florestas, entre os povos primitivos, para proclamar o Evangelho. Mesmo que ele tenha tido pouco tempo. Teve um dia e no segundo ele foi morto. Mas isso abriu as portas para que naquela tribo o Evangelho fosse pregado. Outras pessoas foram após e moraram com esses indígenas, tiveram contato, aprenderam a se comunicar com eles e ali, mais tarde, alguns Aucas foram alcançados pela mensagem do Evangelho. O ponto que eu chamo a atenção é que Jim Elliot e os seus amigos não estavam preocupados em ser bem-sucedidos, enquanto os seus amigos e companheiros chamavam a sua atenção para permanecerem nos Estados Unidos, mas eles entenderam qual era o direcionamento do Senhor para a sua vida. Entenderam o que realmente importava. E eles não poderiam se calar enquanto pessoas estavam morrendo sem conhecer aquele que traz a verdadeira vida. Nesta semana, na última quarta-feira, sentimentos também como ira, medo e desejo por justiça também afetaram o coração de muitos de nós. Isso porque um cristão que decidiu abrir a sua boca para proclamar princípios cristãos, para defender a vida, defender a família, lutar a favor da vida. Isso tudo por conta dos princípios fundamentados na palavra, que ele não tinha vergonha em se calar. A vergonha de se calar, ele não resolveu fazer isso, mas ele resolveu abrir a sua boca e ele foi morto. Com certeza você ouviu falar essa semana de Charlie James Kirk, que foi morto por conta não das suas inclinações políticas, mas porque era alguém que defendia a família, lutava a favor da vida e proclamava princípios cristãos, princípios bíblicos. Diante disso, eu pergunto, você entende o tempo em que nós estamos vivendo? Você teme o que ainda está por vir? Como você analisa os nossos dias? Como você olha para o futuro? Jim Elliot, Charlie Kirk e tantos outros entenderam bem o seu tempo e entenderam que olhar para este mundo, temer por vergonha de ser humilhado, talvez, de ser envergonhado, ou por medo de ser perseguido por conta do Evangelho, nada disso era uma opção para eles. Isso era mínimo comparado à mensagem que eles queriam levar. A mensagem do Evangelho de Cristo que transforma vidas, culturas, nações.
a mensagem que traz verdadeira vida, mesmo que eles percam as suas vidas. Quando nós olhamos para a passagem aqui de Lucas 12, desde o início do capítulo, o Senhor Jesus está trazendo duras palavras às multidões, aos seus discípulos. E principalmente o Senhor Jesus está anunciando que o dia do julgamento virá. O julgamento está próximo. O reino chegou, o reino já está às portas. E aqueles que se refugiam nele serão salvos. Mas aqueles que o desprezam, esses serão condenados. Diante disso, então, o Senhor Jesus repreende os seus ouvintes, chamando-os ao arrependimento, a fim de que estejam preparados para o dia do julgamento que está chegando. Para isso é necessário entender, então, o tempo em que nós estamos vivendo. Da mesma forma, nós precisamos entender o dia de hoje, entender o tempo que nós estamos vivendo, pois o reino já veio, já foi inaugurado, embora ainda não completado, consumado. Mas o reino de Deus já veio e já foi inaugurado e o dia do julgamento está próximo. Como eu disse às crianças, nós já temos spoilers que nós encontramos na palavra. Nós sabemos o que acontecerá de acordo com a palavra. A grande pergunta é, como nós reagimos a isso? Nós respondemos ou nós nos preparamos conforme nós sabemos aquilo que irá acontecer? Ou nós simplesmente escolhemos não dar ouvidos para isso e viver de acordo com o nosso bel prazer? Portanto, as perguntas que surgem são: como entender então o tempo em que nós estamos vivendo? Como entender o tempo que está por vir? Como nos prepararmos para o futuro? E um futuro próximo, embora a gente não saiba com exatidão quando será. E este é o tema desta exposição. Como entender a previsão do tempo? Entenda que tempo não clima, mas aquilo que o Senhor já nos adianta na sua palavra. Como nós entendemos isso e como nós nos preparamos para o que está por vir, para este grande dia. O texto aqui de Lucas 12, 54 a 59, traz duas exortações, duas repreensões muito duras do Senhor Jesus que nos ajudam a entender o que ainda está por vir e como nos prepararmos para este grande dia. Por isso, em primeiro lugar, o primeiro desses ensinos do texto é: reconheça os sinais de Deus no presente. Reconheça os sinais de Deus no presente. Há uma repreensão aqui nos versículos 54 a 56 a respeito daquilo que verdadeiramente é importante. Os versículos 54 e 55 mostram a facilidade com que aquele povo tinha de interpretar aspectos do clima dos seus dias. Versículo 54 diz: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Quando eles viam então uma nuvem vinda do poente, vinda da direção do lado do sol, de onde o sol se punha, eles sabiam claramente que viria um temporal. Isso era muito óbvio, era muito fácil de identificar naquele contexto. Na Palestina, os padrões climáticos eram muito previsíveis, porque qualquer vento ou qualquer nuvem do ocidente antecipava uma tempestade que viria do mar Mediterrâneo. Da mesma forma que o vento vindo do sul traria um aumento drástico na temperatura, vindo do deserto, talvez do Negueb, da região da Arábia. Isso era tão fácil de identificar. E os homens identificavam isso facilmente porque
o coração deles estava naquilo. Eles dependiam daquilo para a agricultura, para o cultivo daquilo que seria para a sua subsistência e tudo mais. Contudo, diante disso, então o Senhor Jesus repreende-os, porque eles compreendiam facilmente as condições climáticas, porque isso era do seu interesse, mas ignoravam o cumprimento das profecias que estavam acontecendo em seus dias. E o que estava acontecendo em seus dias? Uma mulher chamada Isabel, mulher já avançada em dias, já idosa e estéril, deu à luz um filho. Uma jovem virgem, Maria, deu à luz a Jesus. Cegos agora viam, coxos agora andavam. Possessos de espíritos agora eram libertados, eram livres. Leprosos agora se achavam limpos e poderiam se relacionar, ter amizades e envolvimento com as pessoas. Enfermos eram curados, mortos eram ressuscitados. Pães e peixes eram multiplicados e multidões alimentadas. Isso tudo indicava que o reino chegou. Isso tudo fora profetizado anteriormente por profetas no Antigo Testamento. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Os cegos verão, os mudos falarão, os coxos andarão, saltitarão, pularão, correrão. Mortos ressuscitarão. Mas qual é a resposta do povo diante disso? Ignorância, desprezo, rejeição. Eles ignoram o que os tempos mostram. A evidência era clara. O Senhor Jesus mostra isso para eles. Ele diz no versículo 56, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época. Vocês sabem interpretar o céu, mas não sabem entender ou interpretar os dias em que nós estamos vivendo. Vocês são hipócritas. E aqui é necessário nós entendermos o contexto dessa expressão hipócritas. Nos teatros gregos, o hipócrita era um ator que utilizava máscaras. Ou seja, alguém que expressava ser alguém que não é. Mais tarde, então, esse termo ganhou um uso figurado para denunciar a falsidade de caráter, o que aponta mais para um problema de acordo com a vontade e as intenções do que qualquer outra coisa. Diante disso, então, o Senhor Jesus os repreende chamando-os hipócritas. Vocês são seletivos, vocês querem escolher para onde direcionar a sua atenção. Vocês querem escolher o que é importante para o seu próprio ego. E aí, quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos que as coisas não são tão diferentes. A atenção humana é dedicada às coisas terrenas, não às coisas do céu. O mundo é dedicado às riquezas, ao poder, à influência pessoal, à segurança, aos direitos individuais, à busca desenfreada por comida, por roupas, por tudo aquilo que possa nos trazer um tipo de conforto, luxo, ou para ostentarmos riquezas. A manipulação e o abuso de outros, as festas, os prazeres, a liberdade da prisão e do sofrimento. Isso tudo é o que o mundo busca. Isto tudo é o que o povo dos dias de hoje busca. Triste é saber que muitos de nós estão seguindo o mesmo caminho, buscando as mesmas coisas, sem entender que o reino de Cristo é diferente. O reino de Cristo é dedicado a confiar em Deus para todas as necessidades, a ter temor e reverência a Deus, a testemunhar a salvação de Cristo, o perdão, os tesouros celestiais, a não dar valor para as coisas terrenas, mas a juntar tesouros nos céus, como diz o Senhor. Por isso nós, hoje, somos repreendidos pelo Senhor a respeito da nossa falta de compreensão ou para a nossa falta de atenção àquilo que realmente importa. Quando nós lembramos
das situações, das duas que eu comentei anteriormente, de Jim Elliot e de Charlie Kirk, nós percebemos dois homens que compreenderam o que realmente importa, mesmo que isso custe a sua vida. Mesmo que isso custe a sua vida. E aí, meus irmãos, o que eu vou dizer agora é algo muito duro. É algo que eu tenho sido muito incomodado nos últimos dias. E este incômodo que eu tenho sentido não é... O ponto central deles não é por conta do medo, da ira ou do sentimento de justiça que nós buscamos em relação a essas situações. Embora isso me preocupe, isso tome lugar no meu coração. Mas o que eu tenho sido me incomodado é perceber como eu e cada um de nós aqui, como nós temos vivido os nossos dias. Como nós temos direcionado o nosso coração para as coisas terrenas e temos desprezado as palavras do Senhor. Nós ignoramos o significado da mensagem do Evangelho. Nós vivemos buscando as coisas para satisfazer o nosso próprio prazer, o nosso próprio ego. Quando nós estamos aqui, domingo após domingo, durante o culto, nós estamos mais preocupados em olhar para o celular, olhar para o WhatsApp, para mandar mensagens, para ver Reels no Instagram. Ou isso quando nós não cochilamos durante a pregação. Nós estamos preocupados que o tempo passe rápido para que nós voltemos logo para o conforto da nossa casa, lá onde nós estamos confortáveis. E quando nós saímos então deste prédio aqui, ninguém sabe, ninguém tem a mínima noção a respeito da fé que nós dizemos ter. Nosso colega de trabalho nunca ouviu falar de Cristo e nem sabe que nós somos cristãos. Nosso vizinho, o máximo talvez que a gente converse com ele no elevador é sobre o clima, é sobre o trânsito de São Paulo, é sobre as condições do prédio em que a gente mora. Será que a gente realmente tem aproveitado as oportunidades para pregar o Evangelho de Cristo para aqueles que estão ao nosso lado? Ou nós estamos sendo como esses homens que o Senhor Jesus condena, hipócritas, que têm valorizado as coisas deste mundo, mas não têm valorizado a mensagem do Evangelho? Mas enquanto isso, meus irmãos, crentes verdadeiros estão perdendo a sua vida no Oriente Médio por, às vezes, simplesmente por portarem uma Bíblia. Crentes estão sendo mortos por se reunirem escondidos para cultuar ao Senhor, para ouvir a pregação da palavra. Enquanto isso, homens têm sido mortos por abrirem a sua boca e proclamarem princípios bíblicos para impactar a sua nação. E o meu desejo, meus irmãos, esse desejo, eu coloco o meu coração nisso também, a minha vida. O meu desejo é que o Senhor levante mais homens e mulheres, mais cristãos, como Jim Elliot, como Charlie Kirk, como o Daniel, se você lembra, o Daniel, que o missionário Vladimir comentou há 2 semanas aqui. O meu desejo é que o Senhor levante mais homens e mulheres como esses, e menos como eu e você. Porque muitas vezes nós temos sido hipócritas. Nós não temos valorizado a palavra do Senhor. Nós não temos aproveitado as ricas oportunidades que nós temos de falar de Cristo. Que o Senhor levante mais homens e mulheres que amam verdadeiramente ao Senhor, que estão dispostos até mesmo a perderem suas vidas para proclamar o Evangelho de Cristo. Homens e mulheres que não se envergonham de dizer que são cristãos. Nós temos ignorado os dias em que nós vivemos, irmãos. O reino já foi inaugurado. O Senhor Jesus está voltando. Nós vimos
nas pregações anteriores que o Senhor disse que Ele não veio para trazer coisas boas para esse mundo, para trazer união, mas para trazer divisão, para trazer fogo. E divisão, entenda, Ele vem com fogo para destruir aquilo que é temporário, passageiro e falso e hipócrita, mas para purificar e trazer o real valor daquilo que é verdadeiro, eterno, temporário. Por isso eu chamo a sua atenção. Como você tem vivido? Como você tem olhado para o seu redor, para os dias de hoje? Você tem se preparado para a vinda do Senhor? Ou você está esperando um momento ideal, um momento especial para isso? Infelizmente a palavra de Deus, ou felizmente, ela não nos diz o dia exato que o Senhor virá. Pelo contrário, ela diz que Ele virá como ladrão. Ninguém estará esperando. E isso é para pegar os hipócritas, para pegar os falsos, fracos. Mas aqueles que são fiéis, zelosos, aqueles que amam ao Senhor, que vivem de acordo com o que dizem crer, esses estarão preparados. Esses estarão vigilantes. Nós, muitas vezes, temos desperdiçado as oportunidades de falar de Cristo, porque nós estamos mais preocupados com estudar mais e mais, por crescermos na nossa carreira, termos uma carreira de sucesso, para engordarmos mais a nossa conta bancária. Nós estamos preocupados mais com o carro de luxo ou a casa confortável do que em investir o nosso tempo e os nossos recursos na pregação do Evangelho. O que nós fazemos se fazemos, é terceirizar a pregação do Evangelho aos missionários. Mas nós temos sido negligentes. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E eu me incluo nisso. Nós temos sido negligentes com a forma com que nós nos preparamos para o dia em que o Senhor virá. Que o Senhor, então, tenha misericórdia de nós, que Ele tire as escamas dos nossos olhos ou as máscaras do nosso rosto sejam derrubadas, as máscaras por meio das quais nós nos escondemos. Que nós compreendamos verdadeiramente o valor da cruz. Que nós compreendamos que a morte de Cristo não foi em vão. Porque o Senhor Jesus não morreu por hipócritas. Ele morreu por gente que o ama, que está disposto a entregar a sua vida por Ele, porque foi isso que Ele fez por eles. Jesus não morreu por aqueles que têm vergonha do seu nome, mas Ele morreu por crentes genuínos que vivem seguindo o mesmo exemplo do seu Mestre. Jesus morreu por aqueles que estão dispostos a trilhar o mesmo caminho que Ele. Por aqueles que acreditam verdadeiramente que morrer é lucro. É uma oportunidade de testemunhar a respeito de Cristo para que outros também creiam nele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos ajude a entender o tempo que nós vivemos. Que Ele nos ajude a darmos o valor, o real valor para o que realmente importa e testemunharmos dele a cada dia da nossa vida, cada instante da nossa vida. Por isso, reconheça, avalie os dias presentes, avalie, reconheça os sinais de Deus no presente. Mas além disso, meus irmãos, o texto, o Senhor Jesus nos traz uma segunda exortação, que nos ajuda a entender como nós avaliamos o nosso tempo e como nós nos preparamos para o dia do julgamento. E esse segundo ensino está nos versículos 57 a 59. Segundo lugar, então, meus irmãos, primeiro lugar, avalie ou reconheça os sinais de Deus no presente, mas em segundo lugar, reconcilie-se com Deus antes do julgamento. Aqui, há uma chamada de atenção para nós avaliarmos a situação presente e a nos reconciliarmos com o Senhor enquanto ainda é tempo.
No versículo 57, o Senhor Jesus chama a atenção para julgar o que é justo. E aí, nesses versículos, então, várias expressões relacionadas a um tribunal jurídico são usadas. E o Senhor Jesus traz essa parábola, embora seja uma parábola que expresse a realidade. Ele diz: quando fores com o teu adversário ao magistrado, isto é, a um líder superior, a uma autoridade, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. E esse esforço aqui, para se livrar, por conta do perfeito grego aqui no verbo, ele dá a ideia de resolver a situação de uma vez por todas. De investir os nossos esforços para nos reconciliarmos com o Senhor, e isso seja resolvido de uma vez por todas, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. O meirinho aqui era o que nós chamaríamos hoje de um oficial de justiça. Alguém responsável por cumprir as ordenanças de um juiz em relação a um devedor. E é interessante que ele era um funcionário, então, do tribunal que estava sob as ordens de um juiz, como eu disse, como um oficial de justiça ou um policial, encarregado da prisão de um devedor. E era seu dever, após a sentença ser proferida, ele cobrar, se necessário, pela força, as dívidas sob as ordens de um juiz. E aí, então, quem ignora o chamado de Deus ao arrependimento será arrastado para a prisão, para o lugar dos devedores. E aí o versículo 59 diz: digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E aqui também no texto grego há uma ênfase muito dura, que ele diz: eu digo que jamais você vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. E embora pareça que tenha uma possibilidade de a dívida ser paga, analisando todo o contexto, toda a estrutura do texto e da passagem, isso é muito enfático para dizer que não havia a menor possibilidade de alguém quitar a sua dívida diante de Deus. Alguns estudiosos do texto bíblico destacam que a ideia aqui deste versículo, quando diz até o último centavo, diz que até o último centavo seria extorquido do devedor, embora nunca se aborde diretamente como isso poderia ser feito na prisão. Na antiguidade, o devedor era espancado na prisão como incentivo para que a sua família e amigos pagassem a dívida. De fato, geralmente havia pouca possibilidade de alguém escapar da prisão por dívidas. E aí, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, se não houver arrependimento e mudança, jamais pagaremos a nossa dívida. Jamais seremos livrados da prisão. As consequências em relação à forma como nós respondemos ao Senhor Jesus e nos preparamos para a sua volta, essas consequências são eternas. A nossa dívida para com Deus é uma dívida eterna. Por isso, se não nos arrependermos e não nos reconciliarmos com o Senhor, a coisa mais justa que deve acontecer é que nós sejamos lançados eternamente na prisão. E vocês sabem qual é esta prisão. É isso que nós merecemos. Por isso, então, aprove ao Senhor enviar o seu Filho, para que Ele, o único justo e verdadeiramente santo, honesto, puro, fosse entregue para pagar por toda a nossa dívida. E aí você entende o preço de uma dívida eterna que foi colocado sobre as costas de Cristo? Como você reage diante disso? O texto nos chama aqui mostrando que nós estamos em dívida para com Deus. Nós temos sido rebeldes, desobedientes,
hipócritas. Nós dizemos que cremos no Senhor, dizemos que o amamos, mas como nós vivemos? Nós somos cristãos de domingo? Ou nós temos verdadeiramente vivido como verdadeiros cristãos a cada dia da nossa vida? As pessoas ao nosso redor sabem da fé que nós dizemos ter porque nós externalizamos isso da forma que nós vivemos? Ou isso é apenas algumas palavras da nossa boca? Nós estamos em dívida com Deus. E a palavra de Deus nos mostra que é impossível receber da paz de Deus, estar aproveitando ou desfrutando da paz de Deus sem que nós estejamos em paz com Deus. O profeta Isaías diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós somos inimigos de Deus. Mas então, o Senhor Jesus nos chama por meio dessa parábola aqui dos versículos 57 a 59, a nos reconciliarmos com Ele enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. E como nós fazemos isso? Como nós nos reconciliamos com Deus? O texto que nós lemos no início do culto, na liturgia, no período de confissão de pecados, nos dá um direcionamento. Isaías 55, 6 a 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Texto conhecidíssimo, embora a gente geralmente foque a nossa atenção somente para um dos versículos, mas João 3, 16 a 18 é muito mais específico. Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao unigênito. E essa tal maneira não é Deus decidiu amar todo mundo. Não. O contexto mostra que o Senhor Jesus está ensinando a Nicodemos a respeito de nascer de novo, a respeito de confiar nos méritos de Cristo para a salvação. E o exemplo que ele dá é da época lá no deserto, lá com Moisés, em que as pessoas estavam sendo mortas por picadas de víboras. E aí o Senhor disse que Moisés fizesse uma serpente de bronze e levantasse-a num mastro, num madeiro, para que todo aquele que olhasse para essa serpente fosse curado. E isso acontecia. E isso tudo apontava para aquele que foi levantado no madeiro, aquele que foi morto, que carregou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, para que nós fôssemos resgatados. É dessa forma, é dessa tal maneira que Deus amou ao mundo, entregando o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus, no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus. É só por meio dele, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória dele, da glória de Deus. Versículos seguintes, versículos 8 a 11 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
1 João, capítulo 1, versículo 5 a 9 nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, isso é o que nós chamaríamos de hipocrisia. O que nós fazemos é mentir. O texto diz: mentimos e não praticamos a verdade. Agora, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, voltarmos os nossos olhos para Jesus, arrependidos da nossa hipocrisia, e entenda, arrependimento envolve mudança. Arrependimento não é: Senhor, eu pequei contra o Senhor hoje, por isso eu te peço perdão, e amanhã eu volto a fazer o mesmo. É o que o presbítero Barbosa levantou aqui a questão no início. Quando nós clamamos ao Senhor por perdão, não é perdão, Senhor, para que depois eu volte a pecar e pedir perdão de novo. Isso não é arrependimento, isso é hipocrisia. Que nós nos arrependamos de verdade, confessemos os nossos pecados e vivamos de acordo com a palavra de Deus, como verdadeiros crentes. Outro texto que nós lemos na liturgia, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É só por meio dele. Nós não temos a mínima possibilidade de quitar o nosso débito para com o Senhor. Os nossos pecados não podem ser apagados sem que Cristo tenha morrido na cruz. Essa foi a forma que o Senhor se agradou, nos reconciliar consigo mesmo por meio de Cristo. É a sequência do texto lá de 2 Coríntios diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Paulo usa essa linguagem de embaixadores. O embaixador é um representante de um reino que habita em outro reino. E lá, ele vive como alguém do reino do qual ele faz parte, do qual ele é nascido, é gerado em terra estranha. É assim que o Senhor nos chama, nós somos embaixadores de Cristo. Aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo fazem parte do reino de Deus, embora estejam neste mundo caído. Mas aqui nós somos chamados como embaixadores a viver como representantes do reino de Deus aqui. Não como aqueles que dizem ser deste reino, mas vivem como o reino caído, o reino deste mundo. Mas graças a Deus que ele diz, no último versículo lá de 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós, ou para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Agradou-se o Senhor Deus matar o seu Filho numa cruz, para que hipócritas como eu e você fôssemos salvos da ira de Deus. Para que nós, que antes éramos inimigos de Deus, fôssemos resgatados e reconciliados com Deus. É somente por meio dele, é somente por meio da pessoa e obra de Cristo que nós somos reconciliados com Deus.
Que Ele nos ajude a abandonarmos os nossos caminhos de trevas e a andarmos na luz. A nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, crendo que em Jesus e somente nele nós encontramos perdão. E lembrando que sempre, como eu disse, o arrependimento envolve mudança de pensamento, de palavras, de atitudes. Por isso, abandonemos nossa vida de pecado, abandonemos os pecados de negligenciar o Evangelho e a proclamação de Cristo. Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de chamá-lo a uma autoavaliação da sua vida, da sua fé, de como você tem vivido o seu cristianismo. Você tem aproveitado as diversas oportunidades do seu dia para proclamar a Cristo, para viver como Cristo? Como você tem se portado diante da mensagem do Evangelho no contexto em que vive? Os seus vizinhos, colegas de trabalho ou estudos sabem que você é cristão? Eles já te ouviram falar de Cristo? Você tem sido um proclamador do Evangelho corajoso? Ou o Senhor pode te chamar com razão, te chamando de hipócrita? Como você tem vivido? Você tem vivido como quem sabe que a vinda do Senhor está próxima? Embora não saibamos com exatidão quando será. Você tem se preparado para o grande dia? Como você tem se preparado? O dia em que o Senhor virá com fogo para destruir o que é falso e temporário e para purificar e refinar aquilo que é verdadeiro e durável. Você está disposto a enfrentar a morte por conta da sua fé? Como Jim Elliot, Charlie Kirk, como os 12 que morreram por conta daquilo que pregavam, por conta daquilo que viviam? Você está disposto a ser morto em uma cruz como Cristo morreu por você? Que o Senhor quebrante o nosso coração, para que nós avaliemos a nossa vida enquanto ainda há tempo. Para que nós o busquemos enquanto ainda nós podemos o achar. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltamos para o Senhor. Vivendo como verdadeiros discípulos que proclamam o Evangelho de Cristo, até mesmo a morte, se preciso for. Que se for necessário sermos mortos para testemunharmos de Cristo, que o Senhor assim faça. Que o Senhor tire a nossa vida para que o Evangelho seja pregado. Que o Senhor transforme o nosso coração, meus irmãos. Que nós creiamos que nem mesmo a morte, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. A morte, como diz John MacArthur, ela não pode fazer nada além do que aproximar os filhos de Deus do seu Salvador. Nada além de nos aproximar de Cristo. Você tem essa convicção? Você está disposto a viver crendo que a morte para nós é gloriosa, é lucro, é uma oportunidade de testemunharmos de Cristo? Que tenhamos plena consciência de que a morte só nos aproxima do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.